Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Lua. Então, aqui no nosso canal, eu já tenho um vídeo falando sobre a influência dos planetas, mais especificamente dos 7 gênios da magia planetária, tá? Dá uma olhada lá. E hoje eu vou falar sobre a Lua, né? Porque ela é também uma energia, um corpo celeste que precisa ser levado em consideração nas nossas práticas mágicas, ou seja, nos momentos em que a gente pretende manipular energia e, dependendo de qual é o nosso objetivo nessa manipulação energética, a gente precisa levar em consideração a Lua, além dos planetas. Então, primeiramente, a Lua a gente sabe que é um satélite da Terra, né? É um corpo celeste que gira em torno da Terra. E a Lua ela tem basicamente 4 fases, tá? O ciclo total de lunação, né, da Lua, como a gente usa astrologicamente falando, o ciclo total de lunação ele dura 28 dias aproximadamente, tá? Nunca é exato, tá? A gente sempre essa rotação ela sempre vai se alterar em algumas horas, em alguns minutos, né? Em cada lunação, tá? Não é exatamente o mesmo tempo sempre, mas é aproximadamente 28 dias que dura a lunação, as fases de lunação, tá? Então a gente começa pela fase de lua nova, que é aquela lua que praticamente não se vê no céu, tá? É a lua negra, a lua escura. Nós temos a lua crescente, nós temos a lua cheia e finalmente a lua minguante, tá? E cada uma dessas fases ela vai influenciar a manipulação energética de uma forma específica, tá? Cada uma dessas fases ela dura aproximadamente 7 dias, tá? Juntando aí as 4 fases, dando 28 dias. Então, como é que você pode fazer para reconhecer em qual fase da Lua ela está? A olho nu é muito fácil, tá? Para nós aqui no hemisfério sul, ou seja, a gente que está bem abaixo da linha do Equador, as fases da Lua elas vão aparecer da seguinte forma, tá? A Lua crescente para nós aqui no hemisfério sul ela vai aparecer nesse formato, no formato de C, tá? A lua cheia ela é simples de reconhecer, é a lua completamente aparente no céu. E a lua minguante, para nós aqui no hemisfério sul, ela vai estar parecida com um D, com a letra D, tá? E a lua nova, ela está praticamente desaparecida ou completamente encoberta pelo sol, tá? Astrologicamente, como é que a gente enxerga essas fases? A lua nova, ela é considerada como um início de ciclo, ela é o início da lunação, né? É uma lua que está em conjunção com o Sol. Ela é uma ótima lua para iniciar projetos, para a gente iniciar coisas ou para a gente recomeçar alguma coisa. Ela é uma lua muito boa para começos e recomeços, né? É propícia para isso. O único ponto de atenção que é preciso ter é que a gente não pode fazer, não é indicado que a gente faça, energeticamente falando, nenhuma manipulação energética nas primeiras 12 horas, antes e depois da lua nova, tá? Ou seja, assim que ela entrou em conjunção com o Sol, que ela se tornou exatamente lua nova, as 12 horas anteriores e as 12 horas posteriores não são indicadas para que a gente faça nenhum tipo de ritual, tá? E a mesma coisa acontece com a lua cheia. As 12 horas anteriores e posteriores não são indicadas para manipulação energética, mas depois disso a gente pode fazer sim. Então, como eu disse para vocês, a lua nova, ela é essa lua de recomeços, é o início do ciclo, tá? Aí a gente tem a lua crescente, que é uma lua propícia para a gente trabalhar questões de crescimento, de expansão, tá? Para fazer com que as coisas prosperem.
Na lua cheia, é indicado que a gente trabalhe questões que precisam ser estabelecidas, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser alimentadas, cheias de energia, né? Que precisam ser muito fortalecidas e intensificadas, né? Ou então realmente fincadas as bases dessas questões. Então a gente trabalha isso na lua cheia. E a lua minguante, que é uma lua que está morrendo, né? Entre a lua minguante e a lua nova, é interessante trabalhos para desfazer magias negativas ou magias antagônicas contra nós, por exemplo, trabalhos de proteção, trabalhos que envolvam cura, né? Ou seja, com a intenção de minguar a doença, de minguar a negatividade, de enfraquecer tudo aquilo que é negativo, de enfraquecer tudo aquilo que é antagônico, que está vindo contra nós, né? Que vem para nos atrapalhar, para você minguar um obstáculo, né? Alguma coisa que está te impedindo de avançar. Então a lua minguante ela vai servir para esse tipo de questão, tá? Então vocês podem acompanhar as fases, como eu disse para vocês, olhando para o céu ou através de um calendário. Existem aplicativos hoje para celular onde você consegue consultar a fase exata da lua naquele dia, né? E se programar para fazer os seus rituais, as suas manipulações energéticas aí para alcançar algum intento, tá? A lua, ela também pode influenciar no trabalho com as ervas, tá? Então, por exemplo, quando você vai colher as ervas, né? Você precisa saber, é importante que você saiba em que fase a lua está, né? Então, a lua na fase crescente até cheia, né? Então, um pouquinho antes da crescente, durante a crescente, lua cheia e até um pouco depois da lua cheia, o magnetismo dela está agindo de maneira mais dinâmica, vamos dizer assim. Então, o sumo das plantas, a essência das plantas, ela vai estar localizada nas raízes. Então, se você vai utilizar raízes nos seus rituais, a melhor época para colher essas raízes é nessa quinzena, vamos dizer assim, de lua crescente e lua cheia. Agora, se você quer utilizar a essência das plantas, que está localizada nas folhas, nas pétalas, no caule, né? Mas mais especificamente nas folhas e frutos, né? Dessas ervas, você vai colher essas ervas durante a lua minguante ou lua nova, porque aí o magnetismo da lua não vai ele vai estar agindo de maneira negativada, de maneira restritiva. Então, a essência das plantas e das ervas vai estar mais fora da terra, né? Vai estar mais ascendente. E aí esse é o momento de colher essas ervas que você vai utilizar, tá? E além disso, a lua, ela é uma ativadora, tá? A lua, ela é uma coisa ela é uma energia que faz com que as coisas venham à tona, que floresçam da nossa natureza, da natureza das questões, tá? Então, vocês podem utilizar a fase da lua e o magnetismo da lua em conjunto com a energia planetária, tá? Então, você quer fazer um trabalho de expansão, de crescimento, né? De estabelecimento, para o que quer que seja, para um negócio, para um projeto, para um relacionamento, você vai fazer esse trabalho numa quinta-feira de lua cheia, né? Você quer minguar algo de negativo, você quer quebrar as forças de alguma negatividade, de alguma força antagônica que está contra você, enfraquecer mesmo, neutralizar energias antagônicas. Você vai fazer na lua minguante, numa segunda-feira ou num sábado, né? Então, quando você começa a fazer essas junções, você intensifica o seu intento, você intensifica a sua manipulação energética. Quando você tem esse conhecimento do cosmos, quando você tem esse conhecimento das energias naturais. Então, num primeiro momento é isso que eu queria passar para vocês sobre a Lua. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!